Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vamos seguir viagem literalmente aqui no Against the Dark Master, um jogo de fantasia medieval da Macaco do Mal que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, dando uma ideia geral do lore, do sistema, tudo para vocês entenderem a pegada do jogo, beleza? Quem está chegando agora, tá aqui a nossa playlist exclusiva do Against the Dark Master para você assistir a série desde o início ou assistir algum vídeo que você perdeu, refrescar a memória, para a gente poder seguir viagem tranquilos, beleza? Quem tá ligado no movimento sabe que a gente vai começar um capítulo novo que vai tratar justamente de movimento e viagens, tá? O Against the Dark Master é um jogo que, na minha opinião, tem muito a ver com essa questão das viagens. Ele é um jogo que se propõe a ser épico, então as jornadas também têm que ser épicas. É aquela fantasia medieval mais pura, mais clássica. Então, antes de você enfrentar aquele grande inimigo naquela batalha fantástica e maravilhosa, você vai ter uma jornada longa até chegar até ele, inclusive com vários obstáculos, vários perigos, vários desvios. Então, justamente para tratar desses assuntos, a gente tem o capítulo de movimento e viagens, beleza? Então, para a gente começar a entender o que pode dar errado ou até mesmo certo na sua viagem. Olha só, o capítulo vai iniciar aqui com uma sessão falando de sobrecarga. Se a sua jornada é longa, a quantidade de tralha que você carrega com certeza vai fazer diferença. Mas não pensem que o Against the Dark Master vai tratar daquele negócio de você ficar calculando quanto pesa cada item, somar aquele troço todo e tal, que é chato pra caramba, vamos e convenhamos, né? Não, aqui o lance é mais simplificado. Não existe um registro preciso, item a item, do que você está carregando. Mas então como é que eu vou saber se meu personagem está sobrecarregado ou não? É uma questão de bom senso a ser decidida entre os jogadores e o mestre. Claro, pausa, calma. Eu sei que isso pode dar margem a discussões, porque tem gente que quer carregar uma tonelada de ouro na costa e dizer, não, mas é porque eu sou forte e tal, eu aguento, não tem problema. Mas assim, vamos tentar ser razoáveis com as coisas aqui, né? Não é um negócio tão solto assim também. Aqui a gente vai ter o que ele chama de nível de sobrecarga, e o livro vai trazer aqui 5 níveis de sobrecarga e dando, claro, alguns exemplos para vocês poderem chegar à conclusão se os seus personagens estão de fato sobrecarregados ou não. Só para dar uma ideia aqui para vocês, olha, a gente vai ter aqui o desimpedido, sem nenhuma penalidade, né? O levemente sobrecarregado, fortemente sobrecarregado e totalmente sobrecarregado, que aí você vai ter todas as penalidades possíveis e imagináveis que vão estar descritas aqui. A gente tem, olha, uma tabelinha para auxiliar justamente com esses níveis de sobrecarga e aqui alguns exemplos, tá? Para você não ficar aí perdido na hora de poder argumentar com os seus jogadores que querem carregar uma montanha nas costas, que eles de fato estão sobrecarregados. Então, só para exemplificar aqui também, rapidinho. O desimpedido, você está praticamente só com as suas roupas, seu equipamento normal, né? E o totalmente sobrecarregado, o personagem está realmente apinhado, como arrastando um trenó com uma grande carga, ou puxando, carregando o corpo de um companheiro ferido, etc e tal. Então, assim, cada um desses níveis vão ter aqui alguns exemplos para você poder entender melhor como é que funciona. Mas o simples fato de você não ter que ficar contabilizando o peso de cada tranqueira que você está levando, para mim, já é um grande alívio, né? Uma coisa que é interessante também é que as armaduras não contam para efeito de sobrecarga, tá? As armaduras, elas têm as suas próprias penalidades, que vão interferir no combate e às vezes também na movimentação. Caso essas penalidades interfiram na movimentação ou alguma coisa assim, elas vão se acumular, tá? Com as penalidades de você estar aqui com sobrecarga. Então, nem tudo são flores. Seguindo adiante, o livro vai começar a falar propriamente das viagens, tá? Como eu adiantei aqui no início, a gente está falando aqui de viagens épicas, viagens perigosas. Não é aquela viagem que você vai de uma vila para outra que é ali do lado. Não, isso aí ou você resume, tá? Nem precisa nem jogar alguma coisa, assim, é só resumir, ó, viajou e acabou. A gente está falando aqui das grandes jornadas, né? Daquela coisa que vai durar semanas, meses, enfim, o tempo que a sua campanha estiver prevista para acontecer. E aqui, dando uma ideia de como começar uma grande jornada, você vai ter aqui, olha, o preparando-se para a viagem, que ele vai dar algumas orientações gerais aqui, tanto para mestre quanto para os jogadores. Porque assim, você precisa... E aqui é outro ponto também interessante, que as coisas precisam ser decididas meio que em conjunto, né? O narrador ele vai informando ali algumas coisas para os jogadores para que eles possam optar, né? Fazer as escolhas deles em relação à jornada, e aí a gente vai ver se a estratégia deles funcionou ou não. Claro que a jornada vai ter surpresas também, tá? A gente não vai entregar tudo de cara, não. Segura aí que a gente vai voltar para esse assunto mais na frente. Mas aqui na preparação, se o seu mundo
tiver um mapa, alguma coisa assim, você pode ir mostrando para os jogadores e tal, mais ou menos, qual é o trajeto que eles poderiam fazer, né? O livro sugere, inclusive, que você apresente pelo menos 2 rotas para os jogadores e deixe eles escolherem, né? Ou, se eles mesmos quiserem fazer uma terceira rota, estão por sua própria conta e risco. Além disso, ou se você não tiver um mapa ali, você pode fazer uma descrição do terreno, mais ou menos. Olha, vocês vão ter que atravessar uma floresta, ou é uma área pantanosa, ou um deserto gelado, seja lá o que você queira inventar, mas já dê uma ideia para os seus jogadores de que tipo de terreno eles vão encarar, pelo menos durante uma parte da viagem, né? Fora isso, se for interessante também, que tipos de perigos são conhecidos, né, já dessa jornada, ou que pontos de interesse existem nesse trajeto. Então, por exemplo, se você, retomando aquela ideia das 2 rotas, se vocês forem por aqui, vocês vão cruzar essa floresta é conhecida por ter muitas criaturas do tipo tal, mas também tem fonte de água. Se vocês forem por outro lado aqui, é uma jornada mais longa, vocês talvez precisem levar mais água, esse tipo de coisa, vai durar mais tempo, etc e tal. Aqui, indo por essa floresta, vocês têm as ruínas de algum lugar. Se vocês forem por aqui, tem uma cordilheira, enfim, você vai tentar entregar algumas coisas ou apresentar alguns possíveis desafios para os jogadores, mas vai deixar que eles escolham qual rumo eles vão tomar. Outra coisa que geralmente a gente pensa muito quando se trata de viagens é o seguinte, é a questão do tempo de viagem, né? Quanto tempo vai durar? Eu acabei de falar que, olha, por aqui é mais rápido, por aqui é mais longo, vocês vão levar algumas semanas a mais e tal. Isso vai influenciar em outras coisas, inclusive mecânicas do jogo. Quanto mais tempo de viagem, melhor eles vão ter que se preparar em termos de mantimentos, etc e tal, porque aqui também existe aquele lance de você precisar se alimentar, né? Consumir pelo menos uma ração, né, por dia, senão você vai sofrer efeitos de cansaço, de fome, etc e tal, né? Você vai ter também a questão que a gente acabou de ver, da sobrecarga, né? Dependendo de como o seu personagem esteja apinhado de coisas ou não, ele vai aguentar uma viagem, um ritmo acelerado por mais tempo ou por menos tempo, né? Ou seja, uma viagem que normalmente poderia durar uma semana, se está todo mundo sobrecarregado, vai durar 2, por exemplo, sei lá. Enfim, o tipo de terreno, né? Tem terrenos que você consegue se deslocar com mais rapidez, outros não, né? Heróis que são mais lentos, ou enfim, tem uma série de situações que podem interferir nessa questão do tempo de viagem. Aqui, o livro vai trazer uma tabelinha para te ajudar mais ou menos a calcular o tempo de viagem, tá? Aqui com relação ao terreno e tudo mais. Mas assim, por que é interessante você calcular o tempo de viagem? Isso vai se desdobrar numa coisa que a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe mais na frente no vídeo, que são os perigos da viagem. Quanto mais tempo dura a sua viagem, em tese, mais perigos, mais percalços você vai encontrar ao longo do caminho. Outra coisa que é interessante de comentar em relação a viagens é o que o livro chama aqui, olha, de desbravando. O que é isso? É uma regrinha que eu achei bem interessante. Se os seus personagens eles estão perdidos, eles não sabem muito bem onde eles estão e tudo mais, eles precisam desbravar um terreno que eles não conhecem, provavelmente eles vão se mover de uma forma mais lenta do que o normal. Então isso vai começar a interferir também na questão do tempo de viagem. Aí a gente pode começar a colocar os imprevistos, né? Vamos colocar assim. Se eles precisam fazer um desvio por alguma coisa e saem da rota e chegam num terreno que eles não conhecem, eles vão ter que fazer essa movimentação mais lenta para desbravar. Ou então, cada vez que eles entram num tipo de terreno novo, eles podem fazer um teste de sobrevivência para ver se eles não se perdem. Ou seja, naquela jornada que estava prevista, eles tinham que atravessar a floresta. Beleza, mas eu não falei o que tinha depois da floresta. Então, quando eles terminam a floresta e entram num outro tipo de terreno, um teste de sobrevivência pode ser necessário para que eles continuem na rota que eles deveriam seguir e não se percam. E aí a história vai tomar um outro rumo e a gente pode começar a enxertar mais a jornada com os perigos. Em relação aos perigos, o que o livro vai trazer pra gente? Bom, primeiro, perigos são obstáculos, né, que os personagens precisam resolver, ou inimigos, ou alguma coisa assim. Então, regra geral, o que o livro traz? Você vai ter pelo menos um perigo para cada semana de viagem, tá? E dependendo do tipo de terreno ou onde eles estejam, você pode acrescentar mais um perigo se o terreno em si já for um obstáculo. Um terreno muito montanhoso, um pântano, alguma coisa assim. Então, toda vez que eles estiverem num tipo de terreno desses, você vai acrescentar mais um perigo. Então, por exemplo, 2 perigos por semana enquanto eles estiverem num pântano, por exemplo, né? E como é que vai funcionar isso? O livro vai trazer aqui, assim, antes da gente chegar nas categorias, né? Porque o livro ele traz vários exemplos aqui de perigos. Mas antes disso, uma coisa que é interessante, cada perigo vai ser como se fosse uma cena, né? Você vai resolver aquilo ali e pode ter consequências, né? Se eles conseguirem suplantar o desafio ou não. Se eles não conseguirem, como eu falei ainda agora, a história pode tomar um outro rumo, outras coisas podem acontecer, talvez eles precisem retornar ao ponto de origem ou retroceder alguma coisa. Ou seja, esses perigos de viagem, eles vão ser os
obstáculos a serem suplantados, mas eles também têm o condão, né, trazem a possibilidade de mudar a história completamente de rumo, caso os personagens não sejam totalmente bem-sucedidos, né, em suplantar esses obstáculos. Apenas a título de exemplo, o livro traz aqui, olha, o que ele chama de categorias de perigo. Tá? Ou seja, ideias para você de que tipo de obstáculos os seus personagens podem ter que enfrentar ou suplantar durante essas jornadas épicas. Deixando claro que não é uma lista exaustiva, né? Só para dar ideias, para atiçar a sua imaginação. Então, por exemplo, ele vai trazer aqui perigos de clima, né? Que é bem básico, né? Bem óbvio, perigos de clima. A gente vai ter também perigos de obstáculos naturais, né? Aquilo que eu falei, terrenos difíceis, né? Um pântano, uma montanha, alguma coisa, algum terreno que seja por si só um obstáculo. Perigos do mundo antigo, isso aqui é interessante. Ruínas, né? Lugares amaldiçoados, lugares onde tem criaturas perdidas, né? Enfim, tudo isso pode representar também um obstáculo de viagem bem interessante, por sinal, porque pode ter alguma recompensa, alguma relíquia escondida ali, alguma coisa assim. Bestas selvagens, né? Animais perigosos, criaturas de todo tipo, com certeza vão aparecer durante uma jornada como essa. E servos das trevas, são os servos do Dark Master, por assim dizer, né? Que estão rondando em maior ou menor quantidade a todo o terreno. Então, dependendo da área onde os personagens estejam, pode ter uma probabilidade maior de encontrar esses servos do Dark Master ou não. E por fim, povos livres, que são justamente os outros habitantes desse mundo. Não que eles sejam necessariamente malignos, mas isso também não quer dizer que eles vão te receber de braços abertos, seu grupo de aventureiros estranhos, né? Enfim, aquela questão dos costumes diferentes, de povos que vivem muito isolados e são por natureza desconfiados, tudo isso pode representar um obstáculo. E esses são os exemplos que o livro vai trazer aqui. Ele traz, inclusive, como era de se esperar, uma tabela e uma regrinha aqui para perigos aleatórios. Ou seja, dependendo do tipo de área que você esteja, você tem uma tabela se você quiser deixar a cargo da sorte. Como assim, que tipo de área? Ele divide aqui da seguinte maneira, olha só. Áreas povoadas, áreas selvagens e áreas desérticas. Então, dependendo do tipo de área que você esteja, vão ser mais frequentes estes ou aqueles perigos. Então, quem estiver se sentindo bravo o suficiente para desafiar a sorte, é só jogar aqui na tabelinha e ver que tipo de obstáculo vocês vão ter que enfrentar. E só para fechar essa questão, não necessariamente naquela parte do planejamento da viagem, você vai entregar tudo para os seus jogadores. Olha só, eu falei aqui de bestas selvagens, de perigos do mundo antigo, de servos do Dark Master, de outros povos livres. Isso aí você não precisa necessariamente dizer para os seus jogadores que vai acontecer. Se você estiver preparado antes, né? Se você não estiver usando aqui o modo aleatório. Você pode, no máximo, falar coisas do clima, talvez ali um obstáculo natural, olha, um terreno difícil e tal, ou talvez até essas bestas selvagens. Essa área é conhecida por ter uma grande quantidade deste tipo de criatura. Mas você pode chegar lá e aquela ecologia ter mudado, tá acontecendo alguma coisa ali e mudou. Enfim, não quer dizer, planejar não quer dizer que você vai entregar tudo de bandeja para o jogador. E você sempre tem que reservar ali aquela cartinha na manga para ter a surpresa, né? Senão a viagem perde a graça. Seguindo adiante, para a gente já ir encaminhando para o final desse vídeo, ele vai trazer aqui uma série de outras regrinhas que são bastante comuns em outros RPGs também, que são exatamente outros tipos de perigo, além desses que eu falei, né? Outras fontes de dano, vamos colocar assim, né? Então ele vai trazer aqui o cansaço e fome, né? Com as regrinhas de que acontece se você não comer e tal, a questão das quedas, né? Calor e frio extremos, temperaturas extremas, né? Enfim, questões de visibilidade. E uma coisa que é interessante, olha, é essa regrinha aqui de perdido em ação. Essa aqui eu achei bem interessante. Por exemplo, a ideia aqui é um jogo heróico. Então, de repente, você morrer afogado ou você morrer sufocado não é lá muito heróico, dependendo da situação. Então, você pode aproveitar esse gancho e, ao invés de matar os personagens, fazer com que eles acordem num outro terreno completamente desconhecido ou capturados por algum inimigo e, a partir daí, vão ter que desbravar e encontrar o caminho de volta. É uma ideia interessante e, como eu falei, um resultado não muito favorável num encontro desse pode fazer com que a história mude completamente de rumo. Só pra gente fechar essa parte, olha, o livro vai apresentar aqui uma série de perigos específicos de acordo com o terreno. Olha. Se você quiser usar como ideia ou jogar aqui aleatoriamente também, você vai ter perigos em bosques e florestas, perigos em desertos, perigos aquáticos, perigos em pântanos, campos, planícies, montanhas, ou seja, perigo para todo lado. Seus jogadores não terão um momento de paz se você utilizar bem essas regras de movimento e viagem, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí seu like ou o seu dislike, seus comentários, que são extremamente importantes para a gente continuar trocando ideias sobre o Against the Dark Master, e a gente se encontra na próxima resenha.